Fala Tricolor, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Rafael Jardim, esse é o canal Mundo SPFC e se por acaso você ainda não for inscrito por aqui, eu te convido a se inscrever aí embaixo e desde já deixar o seu like, beleza? Hoje é um videozinho pré-jogo, né? Hoje o São Paulo joga aí mais tarde, às 19 horas contra o Cuiabá, pelo Campeonato Brasileiro aqui no Morumbi e a gente precisa vencer urgentemente. Não tem outra opção, a gente precisa fazer 3 pontos, até porque a gente ainda não venceu o campeonato, só por isso, né? É, eu acho que é o pior início de campeonato brasileiro que o São Paulo já teve, e se a gente não ganhar hoje contra um adversário bastante fraco, né? Apesar do início do campeonato aí, é um dos times que a gente imagina que vai lutar para não cair. Se a gente não fazer o dever de casa ganhando desse adversário em casa, a coisa fica bem preocupante, né? O São Paulo, ele, como eu disse, não venceu ainda. A gente tem só 2 pontos no campeonato. A mesma pontuação do Cuiabá. O Cuiabá também tá mal, mas acredite, o Cuiabá tem menos jogos que a gente e tem até um aproveitamento melhor do que a gente no momento. Mas a gente acredita que isso é uma coisa momentânea, né? A gente sabe aí que o título, a ressaca do título paulista atrapalhou um pouco, o próprio Crespo, né, já comentou isso. A gente está numa maré de muito azar com lesões e também convocações, então o time está bem desfalcado aí, jogou o campeonato, todos esses jogos até agora do campeonato, né, a gente jogou com algum desfalque, ou por convocação, ou por lesão, ou por suspensão, enfim. Mas o fato é que mesmo com, com tudo isso, né, o fato é que a gente de fato não ganhou. E a gente precisa hoje desesperadamente da vitória, né? É, hoje, como não ia ser diferente, a gente vai com quase meio time desfalcado. Então, a gente ainda não tem nem muita ideia do que o Crespo vai fazer, né? Porque a gente tem desfalque em todos os setores do time. Tirando o goleiro, a gente tem desfalque na zaga, na lateral, no meio, no ataque, por N motivos, por contusão, por convocação, enfim. Bom, o que se espera, né? O São Paulo treinou hoje de manhã, o Crespo tem esse hábito, né, de treinar pela manhã do jogo, e não saiu nenhuma informação, mas o que se espera é que o time vai continuar no 3-5-2. Agora, quem joga aí já é um pouco mais complicado, né? Nenhum veículo de informação hoje, eu dei uma olhada, nenhum veículo trouxe uma provável escalação, então tudo que a gente disser aqui vai ser meio um chute aí que a gente vai fazer, tá certo? Uma notícia boa pelo menos, né? O Daniel Alves, ele já tem 2 dias que ele está treinando aí, normalmente, né, com o grupo, então, existe a possibilidade dele ser relacionado, né? Se ele vai começar jogando, é um pouco mais difícil. Só que existe a possibilidade dele ser relacionado. E aí, um provável, tá? Não entendam isso como é esse definitivamente o time que vai entrar em campo. Mas um provável São Paulo hoje contra o Cuiabá deve ter aí o Volpe no gol, isso não muda, né? O sistema ali com 3 zagueiros, que deve ter o Diego da base, né, o Bruno Alves e o Léo, retornando ao time titular, né, com a suspensão do Reinaldo por cartão amarelo. Felizmente a gente não vai ter a improvisação do, do, do Reinaldo como zagueiro, então o Léo volta. Ali no meio, setor de meio campo com 5 homens, na lateral esquerda, muito provavelmente o Wellington, né, o garoto da base, assuma o lugar do Reinaldo, contundido. No meio ali, volante, a gente, com certeza o Lisieiro joga, mas a dúvida fica se ele joga ao lado de Rodrigo Nestor ou de Gabriel Sara. Enfim, se o Benítez também dessa vez começa jogando, né? Contra o Santos ele entrou no meio do jogo. Então a gente não sabe se dessa vez começa jogando. Enfim, o time está cheio de dúvidas. Mas aquele setor de meio campo ali, talvez pode ter
Wellington, na ala esquerda, Lisiero, Rodrigo Nestor, Gabriel Sara ou Benítez, e na ala direita, muito provavelmente o Orejuela ganhe uma nova oportunidade. Não porque esteja merecendo, porque as últimas vezes que jogou foi muito mal, mas porque o Igor Vinícius também está suspenso por cartão amarelo, e o Daniel, como eu comentei, está bem, ainda, apesar de ter treinado nos últimos 2 jogos, nos últimos 2 dias, né, ainda não tem ritmo de jogo. E na frente também, novamente, mais dúvidas, né? O Luciano, ele está contundido, teve um edema na coxa e deve ficar afastado aí por 3 semanas. Então, provavelmente não joga, né? Então, provavelmente deve entrar o Pablo no lugar dele. Então, a gente pode ter um ataque aí ou com Pablo e Éder, ou talvez Rigoni e Éder, se o Benítez começar jogando, enfim. Como vocês podem ver, o time está cheio de dúvidas, né? A gente não tem muita ideia do que o Crespo vai fazer. Mas, como eu disse, apesar aí dos desfalques, apesar de mais de meio time aí ausente hoje, né? É uma obrigação nossa vencer. Primeiro pela circunstância, infelizmente a gente não tem vitória no campeonato e hoje a gente poderia jogar aí com quem quer que fosse, mesmo com um time favorito ao título, a gente precisaria de todas as formas ganhar. E ainda mais pela fragilidade do adversário, né? Como eu comentei, o Cuiabá é um time aí que não deve conseguir muita coisa no campeonato, a não ser lutar para fugir do rebaixamento. Então a gente precisa fazer esse dever de casa contra um time assim, independente da situação, independente de quem joga, independente se está com um time completo ou não. Tá certo? Bom, como eu comentei, o jogo é às 19 horas. Parece que não passa, TV aberta não passa, parece que não passa nem na Sport TV, somente no Premiere. E, enfim, agora é torcer para que a gente consiga aí fazer esse dever de casa, aos trancos e barrancos, mesmo com todos os times, com todo o time desfalcado, né? Pelo menos aí conseguir a vitória por qualquer placar, independente se jogando bem ou não, importa é fazer os 3 pontos, tá certo? Bom, esse foi o pré-jogo aqui do canal. Se você, como eu comentei, se você for novo por aqui, eu te convido para se inscrever. Se você chegou até o final do vídeo, eu te convido a deixar o seu like, né? E depois do jogo, o jogo termina 7, 8, 9 da noite mais ou menos, lá por volta das 10, a gente sobe aqui um bate-papo aí, um pós-jogo, né, para falar sobre o resultado e o desempenho do time, tá certo? Eu agradeço aí novamente, se você ficou até o final do vídeo aqui conosco, muito obrigado e vamos São Paulo!